Olá pessoal, aqui quem fala é o Ronaldo Lamarão, sou advogado, professor e palestrante nessa área de licitações e como todos vocês sabem, segunda-feira passada foi publicado um novo decreto do pregão eletrônico. Então, o nosso objetivo hoje é trazer quais foram as principais alterações desse decreto. O que veio de novo? De antemão eu posso dizer para os senhores que não houve uma modificação assim enorme no pregão eletrônico de como a gente já conhecia. O novo decreto ele trouxe alguns conceitos, algumas jurisprudências, ele foi incorporado ao novo decreto e houve sim uma pequena inovação. Nada tão absurdo, nada muito diferente do que a gente já conhece, mas houve sim uma pequena alteração. Então eu pensei 16 pontos para os senhores e eu vou trazê-los aqui um a um. Começando pelo primeiro, a questão dos bens e serviços comuns. Como todos sabem, o pregão é destinado a bens e serviços comuns. Só que havia uma discussão se serviços de engenharia poderiam ser enquadrados como bens e serviços comuns. Hoje, o decreto deixou claro que pode ser licitado por meio de pregão eletrônico serviços comuns de engenharia. Na verdade, esse serviço comum de engenharia, essa previsão, essa possibilidade, já existia pela jurisprudência do Tribunal de Contas da União. Apesar de não estar incorporada até então no decreto antigo, era amplamente aceito. O segundo ponto, o decreto ele deixa claro que o pregão eletrônico ele é de uso obrigatório para a administração pública federal. Você só não vai poder utilizar o pregão eletrônico quando existir uma inviabilidade técnica devidamente justificada. Fora disso, é claro, é necessário sim a utilização do pregão eletrônico. Ela é obrigatória. A terceira observação que eu trago para vocês é com relação às empresas públicas e às sociedades de economia mista. O novo decreto, ele deixa claro que para essas espécies societárias, o que deve ser aplicado é a Lei 13.303, a lei própria delas. Todavia, ele também diz o seguinte: é possível se utilizar o pregão eletrônico em havendo compatibilidade com o procedimento previsto na Lei 13.303. A quarta observação que eu trago para os senhores: toda vez que houver recurso, repasse de verba da União, será obrigatória a utilização do pregão eletrônico. Isso está expresso no decreto, que antigamente não estava. Com relação aos princípios, a quinta observação, eu tenho para trazer para os senhores o seguinte: com relação a esses princípios, houve muito pouca alteração, mudança, na verdade quase nenhuma. A única alteração que teve é que foi incluído expressamente no rol dos princípios o desenvolvimento nacional. O desenvolvimento sustentável. O desenvolvimento sustentável ele já tinha previsão lá na Lei 8666. Porém, no antigo decreto do pregão eletrônico, essa alteração não estava presente. Isso não quer dizer que se licitava sem observar o princípio da sustentabilidade. Pelo contrário, desde que houve a alteração na Lei 8666, todas as licitações até então procuraram obedecer à sustentabilidade. Só que dessa vez o legislador quis deixar expresso no rol lá dos princípios o desenvolvimento sustentável. A sexta observação que eu trago para os senhores é com relação ao artigo 3º do decreto. Esse artigo 3º do decreto, ele traz um rol com várias definições. O antigo decreto não trazia essas definições. Ele diz, por exemplo, que é termo de referência, projeto básico, etc, etc. Na verdade, não cabe aqui a gente comentar essas definições, porque elas são, como o nome já fala, são puras definições. Então, basta o interessado dar uma olhadinha no decreto, que ele vai saber quais são essas definições. A sétima observação que eu trago para os senhores
são com relação às vedações ao pregão. Com relação às vedações do pregão, basicamente foram mantidas todas as vedações, ou seja, é vedada a utilização do pregão eletrônico para obras, para alienações e locações imobiliárias. Agora houve uma inovação aí. O novo decreto, ele também incluiu como vedação à utilização do pregão eletrônico a contratação de bens e serviços considerados especiais. Aí você vai perguntar, Ronaldo, mas quais são esses bens e serviços considerados especiais? Eu falo com você, essa definição está lá no artigo 3º. Rapidamente falando, são só aqueles que, em razão da sua complexidade, fogem do escopo de bem e serviço comum, tá? A grosso modo. Então, pessoal, eu trouxe para vocês aqui as 7 primeiras alterações do decreto. As demais alterações eu vou trazer no próximo vídeo, nosso segundo vídeo. Fiquem atentos e qualquer dúvida, entre em contato com a gente. O nosso telefone, o nosso e-mail vai aparecer aqui embaixo do vídeo. Muito obrigado para os senhores.